Vamos iniciar um novo estudo e desta vez vamos estudar uma carta, um dos livros da Bíblia. E o livro que eu escolhi para iniciarmos esse estudo é o livro de Romanos. Então vamos fazer uma análise na epístola de Paulo aos Romanos. Por que Romanos? Esta é uma carta muito importante para o povo de Deus, para o cristianismo, e é uma carta que está repleta de teologia, de ensino, de conhecimento sobre Deus. Então, de uma forma prática, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, expondo então a sua forma de adorar a Deus, de cultuar ao Senhor, a forma como Deus assim o orientou, e ele então está orientando a igreja em Roma, para que assim pudesse dar continuidade à obra do Senhor. A gente vai entender um pouco mais no decorrer. Hoje nós vamos apresentar apenas uma introdução, certo? Então o que nós vamos ver hoje é uma introdução, ainda não vai ser diretamente a carta em si, mas vamos observar alguns pontos importantes antes de entrar propriamente dito no texto bíblico, tá bom? Então é preciso termos essa introdução. Então, para entendermos melhor essa carta, precisamos entender a cidade de Roma. Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma, às margens do rio Tigre, por volta de 754 a.C. Roma começou como um reino, depois se converteu em uma república e finalmente em um império. Estendeu então esse império à Europa, Ásia e África do Norte. Quando Paulo escreve aos romanos, ou aos crentes em Roma, Roma era conhecida como a cidade imperial, a cidade eterna, além de ser a capital da Itália, também do mundo. Nos tempos de Jesus, talvez 100 milhões de pessoas habitassem no território romano. Poucos impérios, em qualquer outra época da história mundial, rivalizavam em tamanho. Quer dizer, não havia outra cidade que tivesse o mesmo tamanho de Roma, nem muito menos tamanho, nem poder, nem esplendor. Paulo, então, era um missionário estratégico. Por quê? Como mostra o livro de Atos, ele permaneceu nas vias de maior trânsito, e então passou a largo das aldeias, até que, às vezes, após centenas de quilômetros, chegava de novo à cidade maior e mais próxima. Ali ele fundava uma igreja que imediatamente recebia a responsabilidade missionária pelas regiões adjacentes. Entendendo um pouco aqui o que eu quero passar para vocês, que quando o apóstolo Paulo, ele procurava fundar um trabalho, nas suas viagens, ele fez 3 viagens missionárias, e no decorrer dessas viagens, ele procurava as cidades maiores, as cidades que tinham um contexto, digamos, de comércio muito forte, porque dali, evangelizando, fundando uma igreja, essa igreja poderia se estender a outras comunidades. Diferentemente, eu vou usar aqui como exemplo, irmão, me perdoe se não seja mais viável, mas entenda, vamos iniciar uma igreja em Aracati. O lugar mais viável, mais importante de Aracati é o quê? O centro da cidade, é onde essa igreja aqui está localizada, ela está muito bem localizada. Imagina se o missionário fundador, quando fosse começar esse trabalho, ao invés de ter começado no centro da cidade, começasse na Maloca. Entendemos que é um bairro da cidade, mas é um bairro de periferia, é um bairro que muitas vezes é discriminado por uma população mais humilde, uma população que às vezes é envolta em negócios escusos. E então o missionário, ao fundar esse trabalho, ele teve a visão, então, o centro da cidade é o lugar mais acessível. Independente de qual comunidade a pessoa esteja, ele pode chegar até o centro da cidade para
então cultuar o Senhor. Então essa é a estratégia de Paulo. Ele vai para as cidades mais importantes, como Éfeso, como tantas outras que ele foi, e ali ele fundava um trabalho, e daquele trabalho outras pessoas eram alcançadas e levavam o evangelho para outras comunidades, certo? Quando Paulo então escreve a carta aos Romanos, Roma devia ter aproximadamente 1 milhão ou 1,5 milhão de habitantes, dos quais 40 mil eram judeus. Essa cidade era cosmopolita e abrigando pessoas de todas as regiões do mundo. A cidade, construída sobre as 7 colinas, tinha um papel estratégico na proclamação do Evangelho. Roma, então, era o centro do mundo ocidental. Para ela, convergiam todos os caminhos. Há um ditado conhecido, né? Todos os caminhos levam a Roma. Acredito que vocês já ouviram esse ditado em algum lugar. Porque realmente Roma, eles investiram muito em estradas. Até hoje existem estradas construídas pelos romanos naquela época. Então já há mais de 2000 anos se passaram e então as estradas ainda existem e hoje são históricas, são preservadas, mas tudo começou com o desejo de Roma em expandir e tomar conta do mundo inteiro, certo? Então, conquistar Roma para Cristo era o sonho e visão de Paulo. Se por um lado Roma era a síntese do poder, baixa um pouquinho a tela assim, Davi, para mim, a tela aqui do computador, que eu não estou enxergando lá. Para mim, olha para mim, mais um pouco, aí. Se Roma, por um lado, era a síntese do poder, da riqueza, do luxo, do glamour, por outro lado, era considerada a latrina do mundo, o esgoto pútrido em que as pessoas chafurdavam nas suas práticas mais depravadas. Então Roma também se tornou conhecida pela depravação, era uma cidade de muita depravação. Porque Roma estava podre por dentro, o poder político de Roma entrou em colapso em 410 depois de Cristo, quando caiu nas mãos dos vândalos. O império caiu em 476 depois de Cristo e nunca mais recobrou o seu encanto nem o seu poder. Em 728, Roma se fez independente sob os papas, que consideravam seu poder superior aos dos governantes temporais, e permaneceu como sede da corte papal até 20 de setembro de 1870. Hoje, a Igreja Católica Romana tem seu centro no Vaticano, que é um reino independente no coração da cidade de Roma. Então, o Vaticano é como se fosse um outro país dentro de Roma. E lá é onde fica o Papa. Então, houve uma influência muito forte religiosa, onde os papas, por um tempo, dominaram Roma, mas depois a depravação ainda no meio da política, da religião e a mistura destas duas, fez com que esse império caísse e o Vaticano tornando-se então uma pequena comunidade ali religiosa, enquanto o Império Romano perdeu toda a sua potência. Vejamos a importância dessa carta. Por que a carta aos Romanos é tão importante para que nós estudemos? O estudo de Romanos foi fonte de grande inspiração durante os tempos da Reforma e depois dela ainda. Na realidade, cada grande avivamento religioso tem emanado do estudo de Romanos. Irmão, quando eu estava estudando, me preparando para essa mensagem, eu fiquei abismado, quando juntei várias informações sobre quantas revoluções, quantas reformas religiosas aconteceram a partir da leitura da carta aos Romanos. Então, desde já, eu quero fazer um desafio aos irmãos.
Enquanto nós vamos estudar fazer essa série de estudos, serão 22 estudos, então vai durar um bom tempo, né? Então, enquanto estamos estudando esse livro, eu faço um desafio a você a ler todo o livro de Romanos. Pode ler mais de uma vez, quantas vocês conseguirem, mas leiam, releiam e certamente haverá mudança na vida de vocês. Porque esta é uma carta muito poderosa, é uma carta muito forte, que nos faz meditar sobre a nossa pessoa como cristão e o nosso relacionamento com Deus e com os demais irmãos. Então a carta aos Romanos vai fazer uma reviravolta na nossa vida cristã e certamente ela será muito importante para todos. Nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da igreja que a carta aos Romanos. Esta epístola, então, provavelmente, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, tem influenciado a história do mundo de forma dramática. Foi por intermédio da leitura de Romanos que Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, é mais conhecido assim, viveu de 354 a 430, quer dizer, ele viveu no primeiro século. O grande líder religioso e intelectual da África do Norte, professor de retórica em Milão, o maior expoente da igreja ocidental no período dos pais da igreja, foi convertido a Cristo em 386 depois de Cristo, ao tomar o manuscrito do amigo que estava ao lado. Seus olhos então ficaram nestas palavras: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas nem em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada ponhais para a carne, disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, do 13 ao 14. Então Agostinho, quando toma a Bíblia do seu amigo e lê este verso, ele diz que uma transformação aconteceu na vida dele, porque diante da religiosidade que ele fora ensinada, ele acreditara que não havia problema ter uma fé cristã e viver uma vida depravada, viver uma vida em orgias, viver uma vida em bebedices. Então, para ele, ou na cultura que ele estava inserido, isso não fazia nenhuma importância, não causava nenhum mal. Mas quando ele lê isso nas Sagradas Escrituras, os seus olhos se abrem, e ele então entende realmente o propósito, o verdadeiro propósito da fé cristã, que é o propósito de uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida exclusiva para Deus. Então seus olhos foram imediatamente abertos, seu coração foi transformado e as sombras das dúvidas se dissiparam. O próprio Agostinho confessa: não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença desse versículo de Romanos 13 e 14, uma clara luz inundou o meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Agostinho tornou-se o maior teólogo da igreja ocidental, fonte da qual beberam Lutero, Calvino e outros reformadores. Então Agostinho serviu como uma base de aprofundamento teológico. Quando os outros começaram a estudar a Bíblia, a fonte que eles buscavam foi a experiência que Agostinho teve com as Sagradas Escrituras. E dentro dessa experiência, o que mais chamava a atenção seria o que ele encontrou em Romanos, e o que, após fazer essa leitura, a mudança e a transformação que houve em sua vida. Outro homem importante na história que ouviu ou leu as Sagradas Escrituras, leu a carta aos Romanos e houve uma grande transformação na sua vida foi
Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu de 1483 a 1546. Ele rompeu os grilhões da escravidão espiritual diante de Romanos 1,7. Abra aí a sua Bíblia para ver o que aqui diz Romanos 1,7. 1,17, perdão. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Agostinho era um homem religioso, ele era um monge augustiniano, Martinho Lutero foi um monge agostiniano, quer dizer, ele vinha de uma ordem de monges que tinham como Agostinho uma fonte de ensinamento, uma fonte de exemplo, certo? Martinho Lutero, sendo um homem religioso, buscava viver uma vida de santidade, mas, no entanto, a busca que ele fazia e que lhe fora ensinado era uma busca por meio de contrição, através de confissões e através de me fugiu a palavra aqui, flagelos, contrições e flagelos. Ele confessava os seus pecados, o padre que recebia a sua confissão mandava que ele desse 10 chicotadas nas costas dele, rezasse 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso, ou então ficasse de joelho tantas horas rezando e fazendo isso. Então aquilo era um sofrimento, ele tentava com o derramamento do seu próprio sangue, com o seu sofrimento, pagar o preço pelos seus pecados. E aquele que conhece as Escrituras sabe muito bem que os nossos pecados não são pagos pelas nossas próprias obras. Não é nada que eu faço que justifica ao ponto de o meu pecado ser pago pelo que eu pratico. Pelo contrário, as minhas obras são incapazes de pagar o preço pelos meus pecados, porque os meus pecados é contra um Deus eterno, e somente outra pessoa eterna poderia pagar o preço por esses pecados. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para dar a vida por nós. E aí o justo, aquele que busca se justificar diante de Deus, a sua justiça vem da fé. O justo viverá por fé. Creia em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez, e essa justiça que foi imputada em Cristo, lançada em Cristo, ela será derramada sobre nós, e nós seremos justificados, pois, mediante a fé, e teremos paz com Deus. Então essa a compreensão que Martinho Lutero teve. Então Lutero vivia atormentado pela culpa. A justiça de Deus o esmagava e o levava ao desespero. O monge afligia sua alma com intermináveis confissões ao vigário, no confessionário, flagelando seu corpo com castigos e penitências. Lutero recorreu a todos os recursos do catolicismo de sua época, na tentativa de amenizar a angústia de um espírito alienado de Deus, quer dizer, distante de Deus. Ele corria atrás de Deus, mas não alcançava Deus, porque estava correndo para um caminho errado. O caminho não era o que ele deveria fazer. Em novembro de 1515, Martinho Lutero, então professor de teologia da Sagrada Universidade de Wittenberg, começou a expor a epístola de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Ele primeiro leu lá Romanos 1:17. Aquilo saltou aos seus olhos e ele começou a se debruçar no estudo de Romanos. Ele então, sendo professor da faculdade, ele decidiu: vou estudar esse livro junto com os meus irmãos, junto com os demais padres ali formandos, né? Aí então levou este estudo àqueles homens, e eles então estudaram por um período de quase 2 anos. Foram quase 2 anos
versículo por versículo, destrinchando tudo, entendendo tudo que a Bíblia poderia transmitir a eles, para então tomar uma decisão. Consequência então dessa nova compreensão de Martinho Lutero, ele obteve através desse estudo, e isso trouxe uma repercussão na história. Em 31 de outubro de 1517, Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim a reforma protestante do século XVI. Irmãos, quando ele entende o verdadeiro sentido da fé, ele compreende que a justificação dos nossos pecados não vem por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Cristo teve por nós. Ele entendeu que a prática religiosa ao qual ele estava inserido estava errada. A Igreja Católica da época, eu não sei se vocês já assistiram o filme Martinho Lutero, se não, procure assistir, é muito bom. Então, a Igreja Católica da época queria construir uma grande catedral, a Catedral de São Pedro. Hoje é uma das maiores catedrais do mundo. Então, essa catedral ela foi construída através de indulgências. E o que é isso? Eles diziam o seguinte: se vocês têm um ente querido que morreu, vocês podem tirar eles do purgatório e levá-los para o céu, apenas colocando uma moeda no cofre da igreja. E assim fizeram muitas e muitas pessoas contribuírem, e com estas contribuições foi construída essa catedral, que hoje é histórica, um prédio belíssimo, foi construído através de compras de indulgências. Não importa o que seu ente querido fez, se você colocar a moeda no cofre, quando essa moeda cai no fundo do cofre, a alma dessa pessoa sai do purgatório diretamente para o céu. Então isso era uma mentira, completamente. Primeiro, que não existe purgatório. Segundo, que a única forma de chegarmos ao céu, Jesus Cristo disse que era através dele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser através de Jesus Cristo, através de mim, disse Jesus. Então, Martinho Lutero, entendendo isso, escreveu 95 teses, dizendo que não concordava, que essa prática era errada e que deveria mudar. E aí daí explodiu uma grande revolução, e assim temos hoje uma variedade de igrejas, porque na época a Igreja Católica era a igreja oficial. Era uma igreja que estava inserida juntamente com a política, né? O Estado. Igreja e Estado era uma coisa só. Então, depois que Martinho Lutero tomou essa decisão, houve um rompimento da igreja e o Estado, e aí veio o surgimento de outras igrejas, certamente não por Martinho Lutero, no sentido, foi Martinho Lutero que criou as igrejas evangélicas. Geralmente essa culpa é jogada no Martinho Lutero, e ele não tem nada a ver com isso. Martinho Lutero não queria acabar com a igreja católica, o que ele queria era reformar a igreja católica, tirar essa falsa doutrina da igreja e continuar com a sua prática religiosa. Mas, no entanto, muitos outros que estavam inseridos nesse contexto religioso, insatisfeito de ver aquelas práticas e de ser forçado a estar naquela igreja, se viu então agora, depois dessa reforma protestante, dessa discussão que se abriu, viu-se a possibilidade de fundar outras igrejas, e assim surgiram outras denominações e outras igrejas. Devemos então à carta aos Romanos esse maior movimento religioso na história da igreja desde Pentecostes. Então, desde Pentecostes, a maior influência da igreja, o maior estouro de conversões e de início de outras igrejas foi então posterior à reforma protestante. Os grandes avivamentos espirituais que varreram a Inglaterra, vamos ver o próximo. John Wesley foi o responsável por essa revolução ou este avivamento na Inglaterra. Ele viveu então entre 1700
1703 a 1791, século XVIII. Então, foram incendiados pelo efeito de Romanos. O grande avivamento na Inglaterra no século XVIII foram incendiados pelo efeito da carta aos Romanos. Naquele tempo havia uma grande sequidão espiritual. Pregadores insossos pregavam sermões mortos para auditórios vazios. Em 24 de maio de 1738, durante uma reunião dos irmãos morávios na rua Aldergast, em Londres, a qual, aliás, João Wesley tinha comparecido com muito contragosto, quer dizer, ele nem queria ir para essa reunião, mas foi, algo maravilhoso aconteceu. Wesley ouviu o líder da reunião ler o prefácio de Lutero ao comentário de Romanos. Ele não ouviu nem a leitura de Romanos, viu o que Lutero falou sobre Romanos, e aquilo já impactou o coração dele. Seu coração foi aquecido, seus olhos se iluminaram, grande doçura invadiu seu peito, as portas do paraíso lhe foram abertas, e então começava ali um grande despertamento espiritual, que veio então a culminar no grande avivamento inglês do século XVIII. John Wesley foi um dos maiores prepulsores, das missões. Então, enviou muitos missionários, a fundação de muitas igrejas partiu deste homem. Então, foi um homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, à preparação de obreiros e o investimento na obra missionária. John Wesley tornou-se um líder espiritual de grande expressão na Inglaterra, criou depois a igreja metodista, uma igreja que buscava a santidade sem deixar de engajar firmemente na obra missionária. O reavivamento inglês salvou a Inglaterra dos horrores da Revolução Francesa. Esse movimento espiritual espalhou-se para a Nova Inglaterra e atingiu horizontes ainda mais longínquos. E por último, Karl Barth viveu de 1800, não dá para me enxergar aqui não, 1886 a 1968, não é isso? Está mais próximo de nós, século XX. Século XX, mais precisamente em 1918, temos outro fato digno de nota e respeito de Romanos. Trata-se da publicação do comentário de Karl Barth aos Romanos. Essa obra foi considerada uma granada no pátio de recreio dos teólogos, uma verdadeira bomba no acampamento dos teólogos liberais. O que estava acontecendo, irmão? No século XX, houve uma influência muito grande de estudiosos, de teólogos, que estavam pregando e anunciando um evangelho liberal. Então, havia uma ideia de liberalismo, de que Deus só se importava com o espírito, o que você fizesse com o seu corpo não importava para Deus, porque o corpo veio do pó e para o pó voltaria. Desta forma, então, o que voltaria para Deus é só o espírito, então Deus não se importava com o que você fizesse com o corpo. Karl Barth, lendo a carta aos Romanos, ele viu que essa teologia estava furada, essa ideia era completamente antibíblica. Deus se importa sim com o nosso corpo, pois o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O nosso corpo é morada do Altíssimo. Então, sendo assim, ele deve ser preservado, deve ser cuidado, deve ser muito bem zelado. Sendo assim, Barth, conhecido como o mais prolífico escritor protestante do século XX, combateu tenazmente o liberalismo, e esta carta é uma de suas mais robustas e mais contundentes. Não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a epístola aos Romanos. O que sucedeu com Agostinho,
com Lutero, com Wesley, com Barth, acionou grandes movimentos espirituais que deixaram suas marcas na história do mundo. Então, o que estou aqui diante desta igreja, diante dos irmãos, a desafiá-los, é buscar então esse avivamento espiritual. Um avivamento que não precisamos de gritos, não precisamos de pulos, não precisamos de coisas sobrenaturais, porque tudo que nós precisamos para viver uma vida pura, santa e simples está apresentado a nós através das Escrituras. E o livro, ou a carta de Paulo aos Romanos, é uma síntese de toda a Escritura. É um compilado, quer dizer, um resumo de tudo que nós precisamos para viver uma vida ardente em busca da verdade, ardente em busca de proclamação do Evangelho, ardente em busca da santidade. Então, meus amados, tenham em suas vidas esse desejo, esse interesse, abram seus corações, abram suas vistas, para que vocês enxerguem a verdade que nos está saltando do livro de Romanos. Verdade essa que é capaz de transformar o nosso ser, é capaz de transformar tudo que conhecemos, tudo que sabemos, é capaz de transformar o nosso proceder. Que assim tenhamos nós essa disposição. O pouco tempo que me resta, eu quero dedicar agora a um breve resumo do que nós vamos ver durante essa série de estudos. Então, as principais ênfases da carta aos Romanos. Diferentemente das outras cartas, Paulo não escreveu aos Romanos para resolver problemas locais e circunstâncias. Por isso, esta carta parece mais um tratado teológico que uma carta pastoral. Se você vê, por exemplo, Filipenses, se você lê, por exemplo, Efésios, você vai ver Paulo escrevendo a pessoas e intitulando problemas que aquelas igrejas passavam. A igreja de Corinto, a divisão que havia na igreja. Então, Paulo escreve conhecendo a história daquela igreja, conhecendo os problemas daquela igreja, e então, na sua escrita, ele vai aconselhar, ele vai orientar. Hoje, quando lemos essas cartas, elas também acionam gatilhos das nossas vidas que precisam ser transformadas, mudadas e evitadas. Então, as cartas também são úteis para nós, para a igreja atual, para a igreja dos dias de hoje. Mas Romanos, Paulo escreve para uma igreja que ele nunca viu, nunca conheceu, nunca visitou. Ele conhecia alguns irmãos daquela igreja, que por motivo político, eles foram expulsos de Roma por Cláudio, o imperador, e depois que Cláudio morre, eles retornaram. Então ele teve um tempo de convívio com estes irmãos em outra cidade, provavelmente em Éfeso. E ele conviveu com estas pessoas, fez amizade, mas ele nunca tinha ido a Roma. Então há sempre aquela ideia, não, Paulo escreveu as igrejas que ele fundou, na grande maioria. No caso de Roma, não foi uma igreja fundada por Paulo, mas uma igreja que Paulo tinha grande admiração e grande desejo de chegar lá, para então ensinar a verdade. Então, se Paulo chegasse a Roma, na visão de Paulo, o desejo dele era chegar até a Espanha. Então, como é que ele ia chegar lá? Através de Roma. Então, por meio de Roma, navios que saíam, partiam para outras cidades, e de lá ele poderia ir para as cidades mais distantes. No entanto, ele não alcançou esse plano, esse projeto, não foi capaz, mas essa carta, ela atravessou não só Roma, chegou até Roma, mas atravessou os continentes e chegou até nós. Então, que grande prazer, mesmo Paulo não tendo visto diretamente as igrejas hoje sendo fundadas, mas certamente na eternidade ele terá grande alegria em saber que ele influenciou muitas igrejas, muitos movimentos, para que então a palavra de Cristo não cessasse, não parasse, não estancasse,
mas continuasse a progredir, a crescer e a se espalhar por todo o mundo. Então, por isso, essa carta parece mais um tratado teológico do que uma carta pastoral. A carta aos Romanos tem sido chamada de a carta profilática. Paulo, então, sabia que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era o antisséptico da verdade. Então, profilática seria um medicamento contra a infecção. E a infecção aqui é dos falsos mestres. Aqueles que chegavam e introduziam doutrinas humanas, afastavam o homem da adoração a Deus e colocavam o homem numa adoração e a idolatria ao próprio homem, ao ser humano. Então Paulo veio para combater isso, a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, então, é uma verdadeira enciclopédia teológica. Não temos a pretensão de esgotar os seus temas, nem menos de descobrir todas as ênfases. Destacaremos aqui apenas alguns dos principais pontos abordados pelo apóstolo nessa epístola. Vamos ver que pontos são esses. Principais pontos, primeiro deles, em primeiro lugar, mostrar a unidade da igreja. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele tem como principal função dizer que a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo deve estar unida com o mesmo propósito. A igreja de Cristo, ela deve ser formada não só por judeus, mas por judeus e gentios. Assim, pelo sangue de Cristo, a parede de separação foi derrubada e agora judeus e gentios constituem a igreja. A igreja de Roma consistia de judeus e gentios. Por essa razão havia o risco de que um grupo fosse tratado como desdém pelo outro, e os judeus pelos gentios, como ele cita lá em Romanos 2:1, e os gentios pelos judeus, lá em Romanos 11:18. Paulo enfatiza então que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é Senhor de todos, Romanos 10:12. Então nós temos esta orientação de Paulo. Como Roma era uma cidade cosmopolita, quer dizer, tinham pessoas de todos os lugares naquela cidade, não caberia a ideia de ter uma igreja exclusiva para judeus, uma igreja exclusiva para gentios. A igreja era para todos, todo aquele que crê. Então a igreja deve ser um lugar assim, um lugar aberto, um lugar acessível. A gente vê igrejas, por exemplo, não sei se vocês conhecem alguma assim, mas igreja que tem uma parede na frente. Quem passa na rua não vê o que está acontecendo aqui dentro. É meio que uma ordem secreta. Ninguém pode saber o que acontece aqui dentro. No entanto, a igreja tem que ser de porta aberta, tem que ser para que as pessoas lá fora escutem, vejam, olhem e saibam que o povo que está aqui está adorando a Deus. O povo que está aqui porque reconhece Deus como único e suficiente Salvador. E assim, por isso nós adoramos, por isso nós servimos, por isso nos alegramos de estar juntos adorando ao Senhor, porque somos uma unidade, somos um corpo. Em segundo lugar, outra ênfase que é dada no texto é evidenciar a universalidade do pecado. O que quer dizer isso? Paulo expõe com argumentos irresistíveis a culpabilidade dos gentios e também dos judeus. Isso quer dizer que o pecado está na vida de todas as pessoas, tanto judeus como não judeus, todos são pecadores. Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para com todos. O pecado então atingiu todos sem exceção. Não há um que não tenha cometido pecado, somente Jesus Cristo, o único que não cometeu pecado, porque já nasceu sem pecado. Mas todo que foi nascido da carne, esse cometeu pecado. Todos pecaram e destituídos, separados estão, longe
da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então esse é um dos temas que nós vamos estudar. Terceiro lugar, manifestar a justiça de Deus no Evangelho. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Na cruz de Cristo, Deus revelou a ira sobre o pecado e o seu amor ao pecador. Então, através do estudo de Romanos, vamos entender que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, quando Ele nos chama, há um ditado que diz assim, né? Vinde a mim assim como tu estás. Mas você não pode continuar como estava. Você vem como está, Deus recebe a todos, a porta está aberta para quem vier aqui, independente da vida pregressa, independente do pecado cometido, Deus está de braço aberto para todos. Mas lembra quando Ele curava os homens, o que é que Ele dizia para estes homens que havia curado? Vá e não peques mais. Então, não é vem a mim como estás e continua do mesmo jeito pecando, não. Você que veio até mim, que alcançou a cura, a libertação, agora viva uma vida de santidade, abstendo-se do pecado, separando-se da prática pecaminosa e vivendo então para a glória de Deus. Em quarto lugar, anunciar a doutrina da justificação pela fé. Justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo. Não é a obra que fazemos para Deus que nos salva, mas a obra que Deus fez por nós em Cristo que nos traz vida eterna. Romanos 4 é um brilhante ensaio do qual Paulo prova que o próprio Abraão, o pai fundador de Israel, foi justificado não por obras, mas sim pela fé. Abraão tornou-se o pai da fé. Lembra quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Meu irmão, que promessa maravilhosa. Agora, quem de nós estava disposto a assumir esse compromisso com Deus? De deixar tudo para seguir um caminho sem saber ainda qual o destino, aonde você ia chegar, porque Deus disse a ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. E quando é que Deus ia mostrar essa terra a ele? No decorrer da caminhada, dependendo da fé de Abraão. Realmente você tem fé, você vai me seguir. Se você me seguir, eu vou abrir portas, eu vou te colocar no lugar certo. E assim Deus fez, e Abraão se tornou o pai da fé. Abraão agora é o pai de todos os que creem, sejam eles judeus ou gentios. Em quinto lugar, proclamar a vida na pessoa de Cristo. Deus nos salvou do pecado e não do... Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Romanos 6:1. A salvação implica na libertação da condenação, do poder e da presença do pecado. Então nós fomos libertos para não mais viver no pecado. Não podemos viver no pecado. Nós que para Ele morremos, fomos crucificados com Cristo e sepultados com Ele na morte pelo batismo, de tal maneira que devemos considerar-nos mortos para o pecado e carregar o nosso certificado de óbito no bolso. Então quando alguém diz: ei, por que aqui tu não toma um, rapaz? Bora ali, não tem ninguém vendo, o pastor não está aqui, ó. Vamos lá. Rapaz, essa vida aí para mim já acabou. Eu já vivi essa vida, já provei e sei que ela não tem valor algum comparado à vida que eu recebi de Deus. Então está aqui meu atestado de óbito. Eu morri para essa vida, hoje eu sou um novo homem, uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram. Sexto lugar, anunciar a vida vitoriosa do Espírito. Depois de mostrar o grande conflito interior, total impossibilidade de alcançar uma vida vitoriosa pela energia da carne,
Paulo então exulta num brado de vitória ao anunciar a vida triunfante que nós temos no Espírito Santo. Romanos 8, do 1 ao 18. O Espírito Santo nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder para vivermos em santidade. Grande poder esse, irmão, poder maravilhoso. Sétimo e penúltimo, estamos terminando. Em sétimo lugar, revela a soberania de Deus na salvação. Paulo ensina de forma grandiosa a doutrina da eleição pela graça. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolhe. Deus nos escolhe não por causa dos nossos méritos, não porque somos bons, muito pelo contrário. Deus nos chamou, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas é apesar dos nossos deméritos, porque nós não merecemos. Foi por isso que Deus nos derramou a sua graça. E oitavo e último, mostrar a vital necessidade de relacionamento transformados. Depois que Paulo encerra a magistral sessão doutrinária, ele então aplica a doutrina mostrando a necessidade de estabelecermos relacionamentos corretos com Deus, com nós mesmos e com o próximo, com os inimigos e com as autoridades. Romanos 12, do 1 ao 13. Então nós temos aqui um apanhado, um resumo, de muitos assuntos que serão tratados aqui no decorrer desse estudo bíblico. Eu peço a vocês que não faltem, certamente vai ser muito edificante para a vida de vocês. Peço também que vocês convidem outras pessoas a estarem presentes, para ouvir essa mensagem tão poderosa vinda da parte de Deus. Concluindo então, nossa nova série de estudo na Carta aos Romanos nos fará refletir sobre nossa real motivação de seguir ao Senhor e nos ajudará a avaliar nossa conduta cristã diante de Deus e dos homens. Você está preparado para essa jornada? Então, não perca nenhum detalhe. Vamos juntos descobrir o grande mistério da graça. Romanos 16, 24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar e encerrar esse tempo. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta avaliação que foi feita hoje, apenas uma análise superficial, algumas informações importantes antes de entrarmos diretamente na carta, que certamente vai ser muito mais importante, mas entendemos que essa introdução ela se faz necessária para compreendermos um pouco o contexto, o enredo que esta carta já provocou e realizou neste mundo, e certamente há de fazer uma mudança e transformação em nossas vidas hoje. Eu te peço, ó Pai, abençoa o teu povo que participará deste momento tão crucial, como também rogo, ó Pai, que esta mensagem alcance os mais longínquos corações, através das redes sociais, através do vídeo que será transmitido, que o Senhor seja honrado e glorificado, e que almas sejam entregues diante do teu altar. Assim nós te louvamos agradecidos, em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus.